correção é aquilo que eu me comprometi a fazer em outras vidas e eu estou tendo a oportunidade de fazer agora, estou tendo a oportunidade de me transformar agora, tá? Carta da Cruz, a última carta do baralho cigano, número 36, tá? Muito bem colocado. Bom, então os lírios com a cruz, nós estamos esperando uma conexão espiritual, nós estamos falando de uma situação predestinada, a gente está olhando a maturidade, a maturação da minha conexão espiritual ou daquela pessoa que a gente está perguntando. Se carregada de cartas negativas, essa pessoa ela está sofrendo, ela está passando por um processo de correção duro, um karma, uma doença ou o envelhecimento dessa pessoa também está sendo difícil para ela, né? Articular, manejar, digamos assim. Então, vai depender muito das perguntas. Vocês querem trazer uma ideia de pergunta para a gente fazer essa conexão? Fica à vontade, tá? Então, assim, podemos dizer que a cruz ela vai trazer várias conexões, né? Vai depender muito do momento e da pergunta da pessoa. Vamos bolar uma pergunta agora. Vamos tentar entender. Essa pessoa que eu estou me relacionando, ela está pronta para um relacionamento? Pronto, sai a carta da cruz e os lírios. Até eu fiquei intrigada agora. Mas vamos tentar entender. Será que essa pessoa está pronta para um relacionamento? Tá, então eu já sei que os lírios está falando de um movimento de maturidade, da essência, valores éticos, mas a carta da cruz está falando de um movimento de dor, de peso, de angústia, de correção, de karma. Eu acredito que essa pessoa ainda não esteja no momento certo, ela tem maturidade, mas ela não está no momento de vida pronto para um relacionamento, porque para ela vai ser pesado ou foi pesado no passado, eh, essa pessoa não está tão aberta, né? Tem medo, ou podemos ir adiante, essa pessoa precisa de uma conexão espiritual, e aí aparece você na vida dessa pessoa. Então, podemos também colocar que através do intermédio do espiritual, essa pessoa se sinta mais livre ou mais conectada a se relacionar com você. Se você for uma pessoa espiritualizada, espiritualista, você pode ser um ponto de conexão para que essa pessoa amadureça essa ideia, tá? Por exemplo. Então, você lembra que sempre a gente vai analisar a pergunta que foi feita? Sempre, sempre, sempre vamos analisar a pergunta que foi feita antes. A pergunta, as cartas circundantes, né? As cartas circundantes são aquelas que estão ao redor dessa carta-chave, que é o lírio nesse caso, tá? E vocês falaram da criança também, né? Do lírio com a criança. A criança, ela tem uma conexão muito inocente, mas ela no baralho cigano, ela tá muito voltada para as alegrias, né? Os lírios, gente, ó, só para falar para vocês também. Vocês sabem que aqui no Brasil se a gente leva os lírios para alguém, não é muito bem interpretado, porque os lírios ele tem conexão também com o caixão. Principalmente aqui no Brasil eu sinto isso, sabe? Assim, essa visão que a gente tem de ser uma flor um pouco mais triste, por isso que a gente fala do homem, né? Que não sobe mais, porque tá uma florzinha virada para baixo mesmo. Só que a criança ela traz alegria, ela traz a inocência, a jovialidade, ela traz a criatividade, ela traz a conexão com a criança interior, que é o que as meninas estão trabalhando no Jardim Secreto, né? Que é um outro movimento que eu faço também. Então ela está falando muito do subconsciente, onde estão armazenadas as emoções negativas, aquelas memórias, né? Traumas, bloqueios, situações como bullying, qualquer coisa que marcou aquela criança, a nossa parte da criança interior, né? Que nada mais é do que a nossa psique, tá? Então a gente pode estar falando, deixa eu ver se eu encontro a cartinha da criança aqui só para a gente demonstrar. A gente pode estar falando que a psique dessa pessoa ou a criança dessa pessoa está amadurecendo. Nós temos dois polos, nós temos a criança que está iniciando a vida e nós temos os lírios que remete ao amadurecimento. Então a gente está falando do processo de crescer, saber, aprender, né? Processar as informações. A gente está construindo um valor ético, né, na criança, se a gente estiver falando de uma criança.
Essa criança precisa ser educada, hein, Mô, peraí, né? Não é bem assim, não é chegar chegando como se, né? A gente vê que tem casos aí que ultrapassam os limites, né? Então a gente pode literalmente estar falando de uma criança num jogo, da educação dos filhos ou de como a pessoa educa seus filhos. Então vê que tem várias situações. Mas vamos pegar também no campo amoroso, que é uma grande coisa, uma coisa que vocês perguntam bastante. Deixa eu ver se eu penso aqui numa pergunta legal. Deixa eu ver. É, esse amor que eu tenho, esse amor que surgiu na minha vida, é coisa de vidas passadas? É para a vida toda, né? É uma pessoa que vai permanecer no meu caminho? É uma pessoa que eu também só tô trazendo as piores perguntas porque é para me apertar mesmo. Você vê que eu me sinto mesmo desconfortável. Eu amo esse negócio de ficar num lugar desconfortável, né? Bom, vamos entender aqui. Essa pessoa é para a vida toda, aí sai os lírios e a criança. Eu diria para você que é uma pessoa que pode estar beirando muito uma personalidade nos polos, né? No polo da imaturidade, mas também em relação a estar pronto, né? Então, tá falando ali muito de uma questão de processar, né? Aquilo que está sendo trocado entre vocês, de processar a conexão de vocês, de estar trazendo também mais sabedoria para lidar com essa pessoa, para que tenha um relacionamento duradouro, né? Então a gente está falando aqui de uma conexão ainda que precisa sair desse engatinhar, né? Como uma criança. Então, existe assim várias analogias que a gente pode estar fazendo. Então, eu sempre vou combinar o significado das duas cartas, né? Mas é muito importante a gente estar linkando com a integridade, com a maturidade, com a conexão com a criança interior e as coisas vão se misturando. É que aqui eu formulei aqui na rapidez, mas se vocês trouxessem alguma questão, de repente seria bem interessante também, tá? Mas vão preparando para as próximas lives, porque aí eu vou trazer mais conteúdo para a gente estar trocando, né? Eu gostei muito da nossa live de hoje, gostei muito da participação de vocês. Foi incrível estar compartilhando esses momentos aqui.